a minha mãe biológica me colocou na justiça porque eu dei uma casa pra minha madrasta, né? Dei uma casa pra minha madrasta, ajudo ela e o meu pai, certo? E aí a minha mãe, ela quis, né? Sempre quis que eu desse alguma coisa pra ela e eu nunca dei. Por quê? Porque ela nunca me deu o que era obrigação dela, né? Como mãe, pelo menos ali, a presença dela na minha vida, ela, o amor dela, enfim, ela nunca fez questão de mim por conta, né, de uma atitude do meu pai que eu não vou ser hipócrita, né? Eu sei que meu pai foi muito errado, mas eu na época não tinha nada a ver. O que aconteceu? Eu sou julgada, antes de mais nada, porque eu ajudo muito a minha madrasta e não ajudo a minha mãe biológica. As pessoas dizem que se eu fosse outra, não era pra mim ter nenhum tipo de diálogo com essa minha madrasta, porque a minha madrasta foi, né, a destruição da nossa família. E o meu pai trocou a minha mãe pela minha madrasta, entendeu? E aí as pessoas, né, sempre comentam por conta disso. Mas o que acontece, gente? Meu pai, ele se relacionou com a minha madrasta e minha mãe ainda estava com meu pai. Ok. Só que quando meu pai se relacionou com a minha madrasta, a minha mãe já tinha abrido mão do casamento dela. Tanto é que a minha mãe, ela saía pras festas com amigas, ela traía o meu pai, entendeu? Ela não fazia nada escondido. E aí meu pai, ele sempre foi um homem muito calmo, muito cabeça, né? Mas ninguém tem um sangue de barata. E até que chegou um dia que meu pai teve a oportunidade de conhecer essa minha madrasta. Mas tudo isso porque a minha própria mãe abriu mão ali da família dela, entendeu? E aí, como meu pai conheceu a minha madrasta, ele começou a ter um relacionamento com ela, entendeu? Tanto é que essa minha mãe nunca descobriu esse relacionamento. Por quê? Porque a minha mãe não tinha interesse no meu pai mais. Ela estava com meu pai simplesmente porque o meu pai, ele arcava com as despesas de dentro de casa, porque bancava alguns luxos dela, etc, entendeu? Mas ela não tinha interesse, pra ela tanto faz, ela queria ali que eles mantessem um relacionamento na mesma casa, porém que eles tivessem a liberdade, meu pai podia ficar com quem ele quisesse e ela com quem quisesse. Tanto é que a família do meu pai, ninguém da família do meu pai gosta da minha mãe, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, tipo assim, a minha madrasta foi errada de ter se entrado porque meu pai era casado, mas o relacionamento dele era desse jeito aí. Então, todo mundo aqui no interior onde a gente mora sabe dessa história. Ok, e aí, o que aconteceu? Como meu pai se relacionou com essa minha madrasta, e aí logo saiu de dentro de casa e foi morar com a minha madrasta, o que a minha mãe fez? Simplesmente arrumou minhas coisinhas, né, porque até então meu pai só foi eu, a única filha deles, foi só eu. Ela simplesmente arrumou minhas coisinhas e falou assim, o quê? Ele foi embora pra morar com aquela mulher, pois agora você vai também, porque ele só estava aqui dentro de casa porque ele estava, né, pagando minhas contas, fazendo isso e aquilo, aí eu vou ficar com criança pra poder trabalhar, fazer isso e aquilo, me atrapalhar de jeito nenhum, pois ele tá casado, ele que vai, entendeu, tomar de conta de você. E aí me levou, né, eu tô falando assim porque eu tô tirando mais ou menos o resumo, porque na época que ela me entregou pro meu pai, eu era uma bebê ainda, eu tinha uns 3 aninhos de idade, né, eu era uma bebezinha, então tá. E aí meu pai me aceitou. E desde então a minha única mãe, né, que eu tive ali um carinho, presença, consolo, sabe? Enfim, foi a minha madrasta, tá? Ela sempre me tratou muito bem, sempre cuidou muito bem de mim. Teve outros filhos com meu pai, porém nunca fez diferença, sabe? Lá em casa todo mundo era tratado igual. Enfim, e o tempo foi passando e eu sempre tive ciência de quem era minha mãe biológica e eu fui procurar minha mãe, meu pai, minha madrasta nunca, sabe, me manipularam, falar que não era pra me conhecer isso aqui. Muito pelo contrário, eles queriam, né, que eu tivesse um relacionamento com a minha mãe, porque, querendo ou não, como eu sabia que ela era minha mãe biológica, eu sentia falta, eu queria ter convivência com a minha mãe biológica, entendeu? Só que ela sempre se recusou. Da última vez que eu tentei ter um contato com ela, eu tinha 12 anos de idade, e ela simplesmente falou assim pra mim, menina, deixa eu te falar, eu sou tua mãe só porque eu te carreguei na barriga e te parei, mas eu não quero vínculo algum contigo, eu não gosto de você, entendeu? A sua aparência me faz lembrar do teu pai, eu não quero papo com você, e falou um tanto de coisa. Como eu era criança, né, eu me senti muito triste, magoada, chorei bastante, mas só que as palavras dela nunca saíram da minha mente. Então eu cresci ali, entendeu? Toda vez que eu lembrava, assim, tentava lembrar dela, eu lembrava que ela havia falado pra mim, isso aí me gerava, assim, uma trava, assim, no coração, sabe? Enfim, ela nunca fez questão, beleza. Então, tipo, o meu pai, ele sempre foi muito homem, mesmo assim, na questão de responsabilidade, de fazer de tudo pelos filhos, entendeu? Tanto é que dentro de casa todos nós somos formados, né? Meu pai, ele não é rico, mas ele é um homem, assim, que se tivesse que trabalhar em 10 serviços, ele trabalhava, justamente pra gente ter tudo ali, né, conforme as condições dele. E ele conseguiu, com muita luta, muita garra, formar a gente. Enfim, aí eu cresci, né, estudei, fiz faculdade, me formei, casei, entendeu? Hoje tenho uma estabilidade de vida boa e é mais que minha obrigação recompensar as pessoas que sempre me amaram, sempre cuidaram bem de mim, né? Então é por isso que eu recompenso. Hoje em dia, o meu pai, ele não trabalha mais. Eu aqui dou um salário pro meu pai, dou um salário pra minha madrasta, justamente pra eles ficarem em casa, entendeu? E isso eu faço assim com muita honra no meu coração, com muita gratidão a Deus por poder proporcionar isso pra eles. E essa minha mãe biológica, como ela soube disso, né? Que eu dou casa, dei carro, dou isso, dou viagem, faço isso, aquilo, que eu tenho isso, tenho aquilo. Isso aí meio que, né, causou uma fúria nela, porque, segundo ela, eu tinha que fazer isso por ela, porque ela que me pariu, ela que isso, ela que aquilo, que ela foi a vítima da história toda, que meu pai que trocou ela, que não sei o que e tal, e tal. Ela só não trocou o meu pai, porque os caras que ela se relacionavam na época, nenhum queriam ela, queriam simplesmente pra usar ela ali, porque ela gostava de beber demais, usava droga, entendeu? Ela era da bagaceira, né? Enfim, e aí, como ela não conseguiu que eu desse alguma coisa pra ela, ela conversou diretamente comigo, falaram lá pra ela que se ela me levasse na justiça, seria obrigatório, dar isso, aquilo, blá, 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 então assim ela fez, me levou na justiça, porém eu não tive obrigação nenhuma de dar nada pra ela, não tenho obrigação nenhuma e não vou dar nada pra ela. Entendeu? Então, assim, não é questão de, tipo, ódio dela. Não é ódio, mas, tipo, gente, a pessoa vem lembrar da minha existência agora por conta de dinheiro. Ela nunca me procurou, ela nunca me deu ali um abraço, sabe? Ela nunca me pediu perdão. Porque se ela tivesse vindo até a mim pra reconhecer o erro dela, que foi me abandonar, porque ela me abandonou, né? Que se ela fosse mãe, outro tipo de mãe, que ela tinha feito, ó, eu sou errada, né? Eu sou errada, mas minha filha é minha filha, não tem nada a ver. Ela é minha filha, é sangue do meu sangue, eu vou lutar com a minha filha aí, mas, entendeu? Nunca vou dar minha filha, enfim. Ela nunca fez isso, ela pensou 2 vezes em me despachar, entendeu? E aí é isso, gente, eu não tenho, assim, nenhum tipo de, como é que eu posso falar pra vocês? Eu não tenho dó dela, que hoje ela já tá uma senhora, né? Porém, ela continua com o nível de vida do passado, ela nunca mudou. Festas, bebidas, entendeu? Aquela vida dela louca. E é óbvio que ela nunca conseguiu nada na vida, né? Minha mãe, essa minha mãe biológica, não tem nada. Mora de favor na casa dos outros, entendeu? É agredida pelos outros no meio da rua, e é aquela coisa, assim, mais triste, infelizmente, né? Porém, assim, eu não preciso ter raiva dela ou algo do tipo, porque, tipo, a escolha dela, ela tá colhendo, né? Justamente por conta da escolha dela, ela nunca mudou, entendeu? Então, tipo, eu vou ali pegar o meu dinheiro e dar uma casa pra uma pessoa
desconhecida. Eu digo que ela é desconhecida, porque eu só tive contato com ela há 3 aninhos de idade, depois nunca mais tive. E mesmo assim, quando eu tinha esses 3 aninhos de idade, como ela fazia isso, né, de sair e tal, fazer isso com meu pai, eu sempre ficava com a tia, com a fulano, com o ciclano, aí meu pai chegava de serviço e me pegava, entendeu? Mas meu pai sempre foi presente, sempre cuidou direitinho de mim. Então assim, meu pai, ele foi meu pai e minha mãe também, né? Minha mãe nunca foi minha mãe, ela foi simplesmente ali uma desconhecida. Eu sei que eu fui gerada ali no ventre dela, mas foi só de aluguel, tá? Porque até então nunca rolou assim esse sentimento de mãe e filha, sabe? Arrependimento da parte dela, enfim. Mas graças a Deus meu pai se relacionou com uma pessoa maravilhosa, né? Que eu agradeço muito, porque a pessoa que eu sou hoje é tudo graças ao meu pai, graças à minha madrasta mãe, né? Eu não chamo ela de mãe, mas ela é minha única mãe, tá? Então, tipo, tudo que tiver ao meu alcance eu vou estar sempre fazendo por eles. Mas por essa mulher aí que disse ser minha mãe, porque é mãe biológica, eu não vou fazer absolutamente nada, tá bom? Não tenho obrigação e sinto desprezo, tá? Pra ser sincera, por conta, né, dessas atitudes dela nojenta, que ela tem, assim, de querer se aproximar de mim por conta das minhas condições financeiras e pra tentar se aproveitar. Mas ela não vai conseguir. E é isso, gente, eu queria resumir pra vocês. Então, tipo, eu entendo super o lado da minha madrasta, do meu pai, e minha mãe biológica queria se sair de coitadinha de vítima, mas coitadinha ela não tem nada, nunca foi vítima, tá bom? E é isso que eu queria resumir pra vocês. Me julguem quem quiser, mas eu acho que eu estou agindo da forma certa.